O fracasso do governo de Bolsonaro está intrinsecamente ligado a Flávio Bolsonaro a partir das rachadinhas e dos movimentos financeiros que ele fez inexplicáveis. Comprando casa, mansão. É por isso é dono de uma loja da Copenhagen, que foi a loja que mais faturou na história do Brasil, ok? E que ninguém explica como que uma loja... Então, a rabiola que Flávio tem... Eu tô falando isso aqui, César, porque eu não tenho... Isso eu não devo nada a ninguém, cara. Meus amigos, o Ottoni de Paula tentou avisar, falando sobre a rabiola que o Flávio Bolsonaro tem no Rio de Janeiro. Mas pelo visto não é só no Rio não, né? Porque aí os contatos do Vorcaro tem gente do Brasil todo. Encontraram o nome do Flávio e do Nicolas em outro celular do Vorcaro. Que isso, gente? Do Campos Neto também, né? De uma galera boa. Acompanhe esse recorte de vídeos aqui comigo, depois quero tecer alguns comentários. Bastou o nome de Flávio Bolsonaro aparecer nos contatos de Daniel Vorcaro para que o ministro André Mendonça proibisse o acesso à sala-cofre da CPMI do INSS, onde estavam os arquivos do sigilo telefônico do banqueiro. Mas aparecem outros nomes, como o de Nicolas Ferreira, pela segunda vez, e Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, peça-chave nesse esquema. O deputado Lindbergh Farias indaga a coincidência na decisão do ministro relator do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Bastou o nome do Flávio Bolsonaro aparecer na lista de contatos do Daniel Vorcaro para eles proibirem que os deputados entrassem na sala-cofre. Eu quero explicar a você. Houve uma decisão do ministro André Mendonça proibindo. O que é a sala-cofre? A sala-cofre é uma sala onde fica documentos ligados à CPMI do INSS. E lá está o telefone, a nuvem do Daniel Vorcaro. Então houve a decisão ontem para impedir, logo depois que saiu o nome do Flávio Bolsonaro. Quem divulgou foi a jornalista Mônica Bergamo. E é aquilo, né, pessoal? A gente sabia. É por isso que a gente está chamando esse escândalo de Bolsomaster. O deputado do PT ironiza Nicolas, que se for citado mais uma vez nesse escândalo, já pode pedir música no Fantástico. Tem mais. Aparece o Nicolas pela segunda vez. Você sabe, Nicolas, são 2 telefones que já tem seu contato. Ao todo, são 8 telefones Vorcaro, tá? Com 3, você tem direito à música do Fantástico. Eu achei interessante, foi o Nicolas falando. O jornalista pegou ele e disse: e aí, você falou com o Vorcaro? Você já falou alguma vez com o Vorcaro? Ele já está preocupado com o que pode surgir. Ele disse: não, nunca falei com o Vorcaro. Aí muda de opinião. Diz: mas eu posso ter falado porque temos um amigo em comum, o André Valadão, que é aquele que viajou no avião do Vorcaro junto com o Nicolas, tá? Que é o da Igreja Lagoinha. Olha que conversa furada essa desse Nicolas. Lindbergh também rebate a falsa narrativa da extrema-direita de que o PT é contra a investigação do Banco Master através de uma CPI no Congresso Nacional. O fato é o seguinte, pessoal, a gente sabe, a gente quer apuração de tudo, porque eles estão atrás de uma operação Abafo. E nós queremos apuração de tudo, que a gente sabe onde é que isso vai cair. Apareceu também no telefone o nome de Roberto Campos Neto. Eu tenho falado desse sujeito que tem uma blindagem para proteger o Roberto Campos Neto. É peça central de todo esse processo. Agora, por fim, eu quero que você nos ajude a rebater uma coisa. Eles dizem sempre: por que vocês não assinaram a CPMI? A gente assinou. O PT assinou a CPMI da Heloísa Helena e da Fernanda Melchiona, CPMI, e assinou a CPI do Rodrigo Hollenberg. O que nós não assinamos foi a CPMI do PL, que foi apresentado pelo deputado Jordi, que ali tem um desvio de finalidade completo. Eles não querem investigar o Banco Master, eles querem fazer política, distorcer, mentir. Então eu quero que você rebata com força. Tem 2 pedidos de CPMI, um do PL e outra que a gente assinou, da deputada Fernanda Melchiona e Heloísa Helena. E tem um pedido que está na Câmara do Rodrigo Hollenberg. Esse escândalo
é o escândalo do Bolsomaster. A decisão do ministro André Mendonça aconteceu na noite dessa segunda-feira. Acaba de sair é uma decisão proferida pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso Master na Suprema Corte. Basicamente, André Mendonça coloca um impedimento para que os integrantes da CPMI do INSS tenham acesso ao material apreendido referente a conversas e equipamentos eletrônicos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. E ele também determina que essa medida seja cumprida com urgência para que todo esse material seja retirado da sala-cofre onde se encontra no momento. Horas antes, parlamentares da base do governo, na CPMI do INSS, estiveram na sala-cofre e relataram o primeiro acesso ao conteúdo. O deputado Rogério Correia já havia comentado que o conteúdo disponibilizado não favorecia a oposição. Bom, nós entramos, a nossa assessoria tem entrada, o que é difícil é acessar toda essa papelada, é muita coisa. Então você tem que abrir a pasta meio que na sorte para ver se existe alguma coisa. E como o Pimenta colocou, nós não achamos nada. Agora, é óbvio que para os deputados ligados aqui ao bolsonarismo, eles perderam interesse, por isso que o Pimenta colocou muito bem. Não tem nada, absolutamente nada do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula. Então eles perderam interesse, eles devem ter batido lá. Lulinha, não acharam nada. Lula, não acharam nada. Pimenta, não acharam nada. Rogério Correia, não acharam nada e assim por diante. Agora, nomes deles estão lá, não em relação a contratos, etc., mas estão. Agora, realmente isso não podia ser um banco, viu? Isso não tinha condições de dar a Vorcaro, Zeté, um banco. Quem fez isso o fez contrário à lei, que diz que as pessoas têm que ter também um passado ilibado. Tanto o Zetel quanto o Vorcaro já tinham problemas em Belo Horizonte e eu já denunciei isso. Essas pessoas não podiam ter adquirido um banco, muito menos o direito de crédito consignado para a Bolsa Família, para militares, receber dinheiros de estados e municípios para tentar frear a falência. Quem fez isso cometeu um crime. Autorizar o Vorcaro a ter um banco, com tudo isso que a gente vê, uma gastança terrível, um modo de viver que não é condizente também com o que vive o povo brasileiro, realmente a gente fica escandalizado. Entregar dinheiro de pessoas, às vezes dinheiro público, para alguém que não tem a menor condição de processar dignamente um banco e algo que presta, de alguma forma, serviço público. A Polícia Federal ficou de fazer também vamos dizer, uma varredura naquilo que tinha interesse para a CPMI, que para a gente é o que interessa, eu concordo aí com o que o Pimenta já disse. Agora, o material que veio da Polícia Federal é pouco. Esse material, não sei se vocês foram informados disso, ele vem um material da nuvem do iPad. Então ele veio um material de tudo aquilo que estava na nuvem. Então ali tem uma bagunça generalizada de tudo que vocês imaginem. Tem muita matéria jornalística que é colocada lá, que tira print, etc. Então é de tudo que você pensar com o celular pode receber, pode passar, é isso que tem aí de forma desorganizada. Agora, é interessante ressaltar isso. Nesta bagunça toda, nessas relações todas, nós não vimos ninguém do Partido dos Trabalhadores envolvido nisso. Talvez isso tenha sido o desinteresse da base bolsonarista. Devem estar até com medo do material. Já o deputado Alencar Santana destacou que os arquivos disponibilizados era apenas uma parte do material bruto apreendido pela Polícia Federal. Primeiro, é importante ressaltar que o que está aqui ainda é muito pouco em relação ao conjunto do material que envolve o Banco Master e o Daniel Vorcaro, seu dono. Inclusive o ministro André Mendonça não repassou para a CPMI ainda aquele material da Polícia Federal que foi concedido para cá, estava na mesa e até agora nós não tivemos acesso, nenhum membro. Então tem muita informação ainda que nós não temos conhecimento. Daquilo que está aqui, como foi dito, em relação àquilo que é pessoal, a sua relação ali de amizades, de contato, enfim, de eventos, de fato, isso não interessa para a política, não interessa para a fraude financeira que o banco cometeu, ou eventualmente também nos consignados. Isso é um problema pessoal dele e das pessoas que lá estavam, né? Agora, para também tirar dúvida geral, as pessoas não ficaram com interrogações, tirando aquilo que é pessoal, acho que
muita coisa poderia ser tornada pública para as pessoas perceberem quem que é quem e a relação que ele tinha, né? De quais eventos, de quais governos ele participava, né? A relação política, a relação pessoal, a relação de converscotes que ele também fazia, né? Enfim, alguns eventos, financiado aparentemente pela estrutura do banco, como foi dito, não há ninguém nosso, ninguém do PT, ninguém do governo atual, mas uma coisa é o particular, outra coisa é o público, outra coisa é o político. Que o povo comenta, mas não inventa? Pois é, mas nesse caso aqui parece que o povo não, como é que é? O povo não aumenta. Não, o povo aumenta, mas não inventa. Esse é o ditado popular. Desculpa aqui o bug na mente. Pois é, mas nesse caso do Flávio aqui, parece que o povo nem aumentou e nem inventou. Parece que cada dia que vai se passando, mais vai se puxando a corda, mais vai se achando coisas do Flávio aí, embolado com o Vorcaro e com outras pessoas mais aí desse escândalo master. Não só o Flávio, né, mas uma cúpula gigante aí de ex-bolsonaristas. Não, de bolsonaristas, né? O principal nome que segue sendo o Ciro Nogueira, que era o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, agora com o nome do Flávio achado no celular e o do Nicolas novamente achado fora do Campos Neto, o negócio só piora, tá? Vamos continuar acompanhando, né? Claro, para ver onde vai dar isso, quais serão os desdobramentos tomados. E sem contar que o presidente da CPMI do INSS também teve os dinheiros aí enviados para a Igreja Lagoinha, isso mesmo. Uns milhões aí foi para Lagoinha. Ele falou que foi de forma clara, de forma honesta. O valor foi da maneira que tinha que ter ido, tudo às claras, não tem nada de ilícito no dinheiro, né? Mas só a relação dele com o pessoal da Lagoinha já bota ele meio que em suspeição, né? Porque parece que nós vemos uma blindagem sobre aí a Igreja Lagoinha, as pessoas da Lagoinha, né? Vamos continuar acompanhando que se a justiça ela vai ser feita, a verdade vai aparecer.